Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos começar mais um culto de quarta-feira, orando, tá bom? Vamos orar? Pai do céu, muito obrigada, Senhor, por esse dia que o Senhor nos dá. Obrigada pela nossa família. Peço pelas vidas dos irmãos da igreja, Senhor, pelas suas famílias, e que nesse tempo possamos aprender da Tua palavra mais uma vez, e recebe também o nosso louvor e a nossa adoração, Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Nós vamos agradecer, junto com você aí onde você está, a Deus por tudo aquilo que Ele é, aquilo que Ele tem feito. E nós sabemos que Deus ainda fará coisas maravilhosas em nosso favor, tá bom? Então, pela fé, nós cantamos dizendo por tudo aquilo que tens feito e aquilo que ainda vais fazer. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Eu te agradeço. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço. Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Amém? Amém. Isso aí. Nós agradecemos aqui porque Deus, Ele demonstrou o seu grande amor por cada um de nós, através da cruz. Quando nós olhamos para a cruz, nós podemos ver a graça, podemos ver o perdão de Deus. É através dessa cruz, da obra de Cristo na cruz, que nós podemos hoje nos aproximar. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Da sua obra vou cantar, meu Salvador, na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Merecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado,
amor gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Pai, nós te agradecemos porque através da tua cruz, Senhor, da tua obra de redenção, Senhor, que nós podemos hoje nos aproximar de ti com um coração sincero, Pai, tendo purificado as nossas almas pelo lavamento, Senhor, do teu sangue, Pai. Nós te agradecemos porque é através disso que temos o perdão dos nossos pecados, Senhor. E hoje podemos nos alegrar, Senhor, na tua presença. Hoje podemos ter comunhão contigo, Senhor, e sermos edificados também pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus tenha abençoado sua vida neste momento de louvor. Nós vamos agora compartilhar a palavra de Deus. Amém. Bom, mais uma vez, seja bem-vindo nesta noite de quarta-feira. Nós separamos um momento neste dia para louvarmos ao Senhor, orar também em nossas casas e juntos estudarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus é o nosso maior alimento e também aquilo que vai nos trazer sabedoria para conduzirmos as nossas vidas de acordo à vontade de Deus, principalmente nos dias nos quais estamos vivendo. Dias de grande desafio, dias de oportunidades também que temos de manifestar a graça, o amor de Deus e a sua vontade através das nossas vidas. E uma forma de manifestarmos também a vontade de Deus, a vontade bíblica, boa, agradável e perfeita, é através dos nossos relacionamentos. Para com Deus, primeiramente, como também para os nossos semelhantes. E dentre esses relacionamentos para com os nossos semelhantes, também podemos falar do nosso relacionamento ou da nossa relação para com as nossas autoridades. O tema que temos trazido aqui no livro de 1 de Pedro, na carta de 1 de Pedro, tem a ver com a submissão em tempos de desrespeito. Estamos no capítulo 2 e nós já compartilhamos aqui semana passada a respeito da nossa submissão a Deus por causa das pessoas que não conhecem a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aquelas que ainda não conheceram e experimentaram o Evangelho da Graça. A nossa submissão a Deus também é por causa das pessoas que não o conhecem. Mas também hoje nós vamos falar a respeito da nossa submissão para com as nossas autoridades. E este é um tema de grande desafio em nossas vidas, uma vez que vivemos tempos difíceis. Tempos nos quais temos visto também a falta de respeito, submissão às autoridades constituídas. E quando nós falamos das autoridades, nos referimos a todo tipo de autoridade que foi instituído por Deus, reconhecido pelo homem, pelo governo humano. Tá? E eu quero ler com vocês aqui alguns versículos do capítulo 2. 1 de Pedro, capítulo 2, o versículo 13, 14, 15, 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Até aqui a nossa primeira leitura. O tema é submissão às autoridades. Este é um grande desafio para todos nós como cristãos. Como cidadãos celestiais, nós temos a nossa responsabilidade diante de Deus de honrá-lo e de vivermos sujeitos à sua vontade.
mas também como cidadãos deste mundo, desta pátria, desta terra, nós temos também responsabilidades diante daqueles que foram constituídos sobre nós como autoridades. O apóstolo Pedro traz este tema muito importante, aliás, a submissão é o tema central da carta do apóstolo Paulo, que ele vai desenvolver ao longo destes capítulos. Nós estaremos falando na semana, se Deus permitir, na próxima semana também, dessa submissão no relacionamento conjugal. Então, submissão é a vontade de Deus para as nossas vidas. Não somente a Deus, mas também às nossas autoridades. Olha que interessante que o apóstolo Pedro escreve para estes crentes que estavam espalhados na Ásia Menor, mas que viviam sob o regime do Império Romano. Nero acabara de se tornar o imperador romano. Ele é que está sentado no trono e governa o seu império quando o apóstolo Pedro escreve esta carta. E nós sabemos que o imperador Nero, ele foi um dos piores imperadores em relação aos cristãos. A perseguição contra os cristãos. Então, diante dos olhos dos cristãos daquela época, muitos poderiam olhar com olhar de desconfiança e muitas vezes também com aquela intenção de se rebelar contra essa autoridade. Uma vez que ele não respeitava as leis de Deus, e nós sabemos que o império na época também promoveu a perseguição contra os cristãos. O Império Romano também ele se orgulhava de ter trazido justiça através das suas leis criadas, de trazer justiça para o homem. Esse é um dos orgulhos, né, da cultura do Império Romano. Mas nós sabemos que não foi tanto assim. Essa justiça, aparentemente, ela não se mostrou, né, realmente pura e verdadeira, né, para com os cristãos. Eles mesmos crucificaram a Jesus Cristo e promoveram a perseguição durante muitos anos contra os cristãos. Então, ouvir estas palavras do apóstolo Pedro era um grande desafio. Numa época, numa sociedade, numa cultura que honrava, né, o imperador como se ele fosse o próprio Deus, e uma vez que ser cristão naquela época era, né, sinônimo de perseguição, de sofrimento, de rejeição e de desprezo. Mas a vontade de Deus era que estes cristãos pudessem viver não somente submissos a Deus, mas também sujeitos às autoridades. Qual era o motivo disso? O versículo 14, né, já diz, versículo 13, por causa do Senhor. Qual era o motivo? Por que os cristãos deviam viver sujeitos à autoridade? Isto era por causa do Senhor. O principal motivo, o primeiro, é porque nós devemos temer a Deus. Olha o que diz no versículo 17, o apóstolo Pedro está dizendo, tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Quando Pedro diz assim, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja o rei como autoridade suprema, isto é por causa do Senhor. Por quê? Porque nós devemos temer a Deus, reconhecendo que Deus ele é soberano, ele é supremo e que ele governa sobre todos e que muitas vezes ele permite ou permitirá que pessoas, inclusive, né, déspotas, pessoas inescrupulosas, pessoas arrogantes ou pessoas muitas vezes sem experiência e sem moral para governar, elas ocupem o cargo de governantes. Isso, talvez nós não podemos entender a razão e por que isso acontece e Deus permite. Mas com certeza Deus tem um propósito em tudo isso. Não cabe a nós nos rebelar contra a autoridade, ou não cabe a nós a desobediência contra os nossos governantes, mas sim a submissão, o respeito e a honra a eles. Muitas vezes você dirá ou poderá pensar que as pessoas que ocupam hoje um cargo de autoridade
sejam governantes ou seja autoridade suprema, no caso, né, na época, os reis na monarquia, nos países democráticos seriam os presidentes ou primeiro-ministro, que foram instituídos, né, e colocados ali pela participação popular e o voto voluntário da cidadania. Então eles estão ali pela vontade do povo, mas porque Deus também assim o permitiu. Lembre-se que na história de Israel, ainda na história, na época dos juízes, o povo era governado por Deus e Deus, através dos juízes, ele trazia muitas vezes juízo sobre o seu povo e sobre os povos também vizinhos. Mas chegou uma hora em que o povo não quis mais ser dirigidos dessa forma. E eles pediram a Deus um rei. Não era da vontade de Deus que eles sejam governados por um rei. Mas eles olharam para as nações vizinhas e eles acharam aquilo bom, né? E eles queriam também aquilo. E Deus permitiu isso. Então, a monarquia foi instituída com a permissão de Deus, mas por vontade do próprio povo. E durante muitos anos, sabemos na história de Israel, que durante 120 anos Israel foi governado por 3 reis principais, né? Que eles uniram o povo de Israel, as 12 tribos. Mas a partir do 4º rei, o povo se dividiu. E desde então, essa forma de governo teve também seus altos e baixos, né? Teve suas dificuldades. Muitos reis fizeram o reto diante de Deus e outros fizeram totalmente o contrário. Mas diante de tudo isso, a vontade de Deus sempre foi e sempre é e será a nossa submissão às autoridades. Nós escolhemos isso. E quando nós reconhecemos que Deus é soberano, está acima de tudo e por algum motivo Ele permite que certas pessoas ocupem estes cargos, nós podemos viver em sujeição. E eu falava que às vezes você olha para algumas pessoas que não deveriam estar ali. No nosso entendimento, na nossa compreensão, no nosso juízo, muitas vezes, né, homens, eles jamais deveriam ter ocupado, né, a cadeira presidencial ou muitas vezes os cargos, né, governamentais, né, municipais. E muitas vezes nós, como qualquer outro ser humano, cidadão, que sentimos essa impotência, né, porque essas pessoas abusam da sua autoridade ou governam para si mesmas, muitas vezes também somos tentados a ir pelo caminho da desobediência, do desacato, né, da insurgência contra essas autoridades. Mas qual é a vontade de Deus diante de tudo isso? Né? Diz assim: por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade. E olha que a palavra diz toda autoridade. E aí ele compara, né? Seja o rei, no caso, presidente, primeiro-ministro, né? Ou, no versículo, a continuação, versículo 14, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Seja o rei como máxima autoridade ou aos governantes, as autoridades mais próximas que temos, municipais, estaduais, né? Pessoas que estão instituídas, foram instituídas entre nós. Algo importante que devemos destacar, e ele menciona no versículo 17 novamente, é a honra que devemos dar. Muitas vezes você pode não ter agrado, né, de pessoas que ocupam cargos importantes. Você pode discordar, você pode ter a sua própria, né, fazer a sua própria escolha, e muitas vezes não é a sua escolha que prevalece, mas você pode honrar essas pessoas. Nós temos um grande exemplo na Bíblia, né, de um homem que perdeu, né, a autoridade moral diante do seu povo, Saul. Porém, ele não perdeu ainda a autoridade que lhe foi investida por ocupar o cargo como o rei de Israel. E enquanto ele fosse o rei de Israel, né, ele estava investido dessa autoridade. Por mais que essa autoridade moral diante do povo já tinha sido perdida. Mas Davi, ele reconhecia de que ainda ele era o rei de Israel. E Davi honrou o rei Saul.
Esse é um claro exemplo de qual deve ser a nossa atitude para com as nossas autoridades. E cada autoridade ela tem uma função, ela tem uma responsabilidade. Pedro deixa claro aqui, né, que por eles assim são enviados, isto é, as autoridades governantes que representam o rei, né, eles são enviados para quê? Diz assim, versículo 14, para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. A responsabilidade que eles têm é de punir aqueles que se desviam das leis, aqueles que contradizem as leis, aqueles que quebram a lei, aqueles que desobedecem ou desacatam a autoridade. Eles têm toda a autoridade para punir. Mas também outra responsabilidade seria aí honrar aqueles que praticam o bem. Embora isso nós não vejamos acontecer, né? Isso não é muito comum, mas é uma responsabilidade que eles terão que dar, né? Prestar contas diante de Deus. Mas a nós cabe a honra e o respeito, como diz o versículo 17. O que se espera de nós é que nós possamos honrá-los, mas também praticar o bem, que como resultado traria também a honra, nós sermos honrados. Embora isso não seja muito comum, né, numa civilização na qual nós vivemos, onde o que reina é a imoralidade e a injustiça, e quando nós praticamos a bondade, quando nós praticamos o bem, muitas vezes não somos honrados. Mesmo assim, nós devemos, né, sujeição. Olha que interessante que no versículo 15 diz assim, pois é da vontade de Deus que praticando o bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. A prática do bem para nós cristãos e cidadãos nesta terra, ela é um dever. Mas não somente um dever, é a vontade de Deus. Que diante das injustiças, diante da corrupção, diante da imoralidade, diante do desrespeito, nós possamos ter uma atitude de bem, de respeitar, de honrar e praticar o bem. Seja que sejamos recompensados, honrados nesta vida ou não. Muitas vezes nós sofremos por praticar o bem, mas isso é louvável diante de Deus. O contrário é sofrer por praticar o mal. Isso seria uma desonra e uma vergonha ao nome de Deus e para o testemunho do Evangelho de Cristo. Olha o que diz o versículo 15, né? Pois é da vontade de Deus que praticando o bem vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Versículo 16. Vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com o devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. A vontade de Deus é essa, que nós vivamos em submissão a Deus e às nossas autoridades, e que nós possamos praticar o bem, porque isso é a vontade de Deus. E praticar o bem significa respeitar também todas as pessoas. Pessoas que foram também investidas de autoridade pelos cargos que elas ocupam, como também pessoas que convivem conosco, pessoas semelhantes a nós. Como diz aí, os nossos próprios irmãos, devemos amá-los. Há pessoas que às vezes é difícil amá-las, mas devemos honrá-las pelo cargo que elas ocupam. E devemos temer também aqueles que foram investidos de autoridade. Eu quero finalizar aqui com algumas propostas para nós cristãos. O que a Bíblia nos sugere em relação aos governantes e autoridades? Aqui nós já falamos que, em primeiro lugar, devemos estar sujeitos à submissão. Mas também lá em 1 Timóteo 2, capítulo 2, versículo 1 e 2, o apóstolo Paulo diz assim, antes de tudo recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem a autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda piedade e dignidade.
Qual que é a proposta? Orar. Orar pelas nossas autoridades. Submissão e oração, para que eles possam governar com temor a Deus, governar, e também que nós tenhamos uma vida tranquila e pacífica. Antes de reclamar, antes de você se manifestar, antes de você dizer que está em contra de alguma autoridade, o primeiro passo é orar. Orar para que eles possam governar com temor e sabedoria e para que nós tenhamos uma vida tranquila. Tito 3, 1 e 2 também diz assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Que lindo, verdade? Jesus, ele foi nosso maior exemplo de submissão a Deus, mas também de respeito às autoridades. Ele tinha todos os motivos para se rebelar contra as autoridades, mas ele foi manso. Ele foi sábio, ele foi manso, ele foi prudente, mas jamais ele se rebelou contra as autoridades. Fica aí um desafio para todos nós, um exemplo a seguir, por causa do Senhor. Que nós vivamos em sujeição, em submissão às nossas autoridades. Que nós oremos por eles a cada dia. Pelo presidente, pelos deputados, senadores, pelos governantes, governador, prefeito, para que Deus possa trazer luz aos corações deles e para que eles possam governar com temor. Um dia eles responderão por tudo o que eles têm feito e a forma como eles têm governado. Mas nós também responderemos diante de Deus pela nossa atitude para com eles. E aí está o desafio. Que nesta noite, ao finalizar este culto, você também separe um momento para orar pelas suas autoridades, nossas autoridades, da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. Oremos por ele para que Deus traga graça, paz, sabedoria na vida deles e principalmente que eles sejam alcançados com o poder do Evangelho. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Senhor, obrigado por esta mensagem, nesta noite, por esta reflexão. Pedimos, Senhor, que neste momento o Senhor esteja visitando os corações também daqueles que estão sobre nós exercendo autoridade, Senhor, pelos cargos que ocupam, Senhor. Oramos, Senhor, pelos nossos prefeitos. O Senhor guarde a vida deles, Pai. Oramos pela saúde deles, Senhor. Também, Senhor, que eles governem com temor, pelos governantes, Senhor, pelos senadores, deputados. Também oramos pelo presidente, Senhor, vice-presidente. Abençoe a vida deles, Senhor, que o Senhor traga sobre eles a tua luz, que o Senhor traga sobre eles também o temor a ti, Pai, e que eles possam viver de acordo com a tua vontade pelo poder do teu Evangelho, Senhor. Transforma suas vidas. Oramos por salvação destes homens, Senhor, que muitas vezes o poder, o dinheiro, Senhor, a fama, a popularidade tem cegado os olhos e tem endurecido os corações, Pai. Mas que eles sejam quebrantados em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana no que resta ainda desta semana e que continuemos sempre orando uns pelos outros e também pelas nossas autoridades.